Ok, quando você pega a Bíblia Sagrada, você vai interpretar. Você tem um método crítico e você tem um método fundamentalista e outro método chamado alegórico, que é o mais difícil de todos. O mais difícil de todos. Não é fácil interpretar a Bíblia de maneira alegórica. Não é fácil. Embora que seja muito usual. A palavra alegórico também significa figurativo. Figurativo. Qual que é o problema e qual que é a dificuldade do método alegórico? É porque você tem a tendência de espiritualizar tudo. É a tendência. É de você não levar em consideração o aspecto histórico, o momento que aconteceu, as personagens que estão envolvidas, os fatos. Você não leva muito em consideração. Você corre esse perigo. Exemplo. Todos nós já ouvimos a pregação de Jesus anda por cima das águas, dá ordem ao vento, dá ordem ao mar, manda Pedro vir, e na hora da aplicação a gente pegar e dizer para todo mundo que você vai passar por cima das suas tribulações, Jesus está mandando você andar por cima das águas. É uma interpretação figurativa de um texto literal. Aconteceu mesmo. Por quê? Se você tivesse numa situação como aquela, você faria que tipo de interpretação? Figurada ou literal? E isto, está lá você numa pescaria qualquer da vida, e na pescaria se levanta uma tempestade e dá uma corredeira, sabe? Não sei se você já pescaram ou gosta de pescar, mas de vez em quando você está lá no rio e dá uma corredeira. Você é um bom nadador, mas tem umas correntes lá de água. Aí você tem esse texto, e o teu barco, ó, virou. Interpretação literal ou figurada desse texto? Teria que fazer uma interpretação literal, sair andando por cima das águas mesmo. Mas o que nós fazemos? Nós espiritualizamos essa passagem, e não somente essa. Lázaro sai para fora, espiritualizamos, não é? A existência dos anjos, espiritualizamos. A Santa Ceia, espiritualizamos. O Novo Testamento e o Antigo Testamento, espiritualizamos ele todinho. O sol parando, o Mar Vermelho se abrindo, Rio Jordão, capa de Elias. Nós somos então adestrados a espiritualizarmos a Bíblia. Método figurativo. Só que o método figurativo ele tem este perigo de você espiritualizar tudo. Só que ele é um método de interpretação válido e bíblico também. Poucos autores usaram esse método, começando com o apóstolo Paulo. Ele escreve aos Gálatas e ele fala o seguinte: olha, existem dois montes, tá bem? O Monte Sinai e o Monte Sião. O Monte Sinai é equivalente a Agar. O Monte Sião é equivalente a Sara. Agar é a escrava, Sara é a livre. Nós não somos filhos de Agar, filhos da escravidão, filhos do Monte Sinai, filhos da lei. Nós somos filhos de Sara, filhos da promessa, filhos da livre, filhos da Jerusalém celestial. O apóstolo Paulo acabou de alegorizar o texto. Você vê que ele é um pouco diferente desse negócio de figurar, né? Sentido figurar. Não, ele tem uma propriedade mais profunda. É um pouco mais complicado. Agora, você vê que teve um autor na Bíblia que ele escreveu um livro inteiro usando o método alegórico, que é a carta aos Hebreus. Durante esses 20 anos ou 30 anos que você é crente, quantas pregações você já ouviu na carta aos Hebreus? 13 capítulos. Quantas você já ouviu de Jesus acalma a tempestade? Pelo menos uma vez por semana. Nesses seus 20 e tantos anos, quantas pregações você já ouviu no Apocalipse? E quantas pregações você já não ouviu em 1 Coríntios capítulo 11? Pelo menos uma vez por mês. O que isso indica? Que o método ele é complexo para se utilizar e complexo para se interpretar também. Porque o livro do Apocalipse ele é alegórico.
Ele é cheio de símbolos, muitos símbolos, abusa-se em símbolos, e você tem que interpretar os símbolos. E a carta aos Hebreus, a mesma coisa. 13 capítulos que dá uma surra na gente, uma surra de interpretação. E o próprio autor aos Hebreus, ele nos disse, abram aí por gentileza, uma figura de linguagem que ele usa. Capítulo 5. Capítulo 5. E por que a gente fala autor aos Hebreus? Isso, porque nós não sabemos quem escreveu exatamente. Primeira teoria, o apóstolo Paulo. Segunda teoria, Apolo. Terceira teoria, Barnabé. Quarta teoria, não sabemos. Bom, você pode ir aí, ficar entre um e outro. Hoje eu estou mais tendente de que seja Barnabé. Tá bom? O autor da carta, eu estou mais tendente de que seja Barnabé, porque ele era levita, usou toda a linguagem sacerdotal e era um dos doutores da igreja de Antioquia. Isso aí, Atos capítulo 13. Não? Nenhuma. A linguagem, o pessoal diz, a linguagem é muito parecida com a de Paulo, mas o método não é de Paulo. Paulo, ele era mais literalista mesmo. Ele gostava de dar uma aplicação prática e imediata. Agora, nada impede que Paulo tenha aprendido a fazer isso daqui, mas eu estou tendente a acreditar que seja Barnabé, e você joga os dados aí, tá bom? Capítulo 5, versículo 11 até o 14. Esse aqui é o coração da carta aos Hebreus, tá? É o coração dele, ele sentindo, a angústia que ele está sentindo. Está escrito: do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos a fez feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Autor aos Hebreus está dizendo: o que eu tenho para dizer para vocês, vocês não têm condições de entender. Por quê? Vocês são meninos, e menino só se alimenta de leite, doutrinas rudimentares, fundamentais, o beabá. E por quê? Aí ele fala: por negligência de vocês mesmos, que não estão exercitados para ouvir a doutrina perfeita. Doutrina perfeita é só para quem está exercitado. É uma metáfora que ele está utilizando aqui. O que ele tem a dizer é de difícil interpretação, mas, e essa é a razão, porque a carta aos Hebreus não é pregada na igreja, não é pregada mesmo. Raramente você ouve uma pregação na carta aos Hebreus. Primeiro, por causa do despreparo do pregador, e segundo, por causa do despreparo do auditório. Ninguém está preparado. Talvez em um curso de teologia a gente consiga começar a se preparar para ler e entender. Ele usa o método alegórico, porque ele quer apresentar Jesus. Jesus é cristologia, tá bem? A carta aos Hebreus é cristologia, é Cristo do começo ao fim, no centro. E ele vai dizer o seguinte: Cristo é superior. Superior ao quem? Superior ao Antigo Testamento. Aí ele começa dizendo: superior aos anjos. Você vai então ver a comparação entre Cristo e os anjos. Depois, superior a Josué, porque Josué não deu descanso para ninguém, Cristo dá o descanso. Superior a Moisés, porque Jesus é um verdadeiro libertador, não é Moisés que é o libertador. Ele foi fiel em toda a casa, mas Cristo é superior porque ele é fiel na sua própria casa. E Moisés não, era um escravo. E Cristo é superior ao tabernáculo. Meu Deus, quando ele usa a questão do tabernáculo, aí desmonta tudo.
porque todos os utensílios do tabernáculo representam Jesus, uma qualidade de Jesus, um atributo, uma obra, uma faculdade, alguma coisa de Jesus. Cada utensílio. Jesus é superior ao tabernáculo, e Jesus é superior ao sacerdócio levítico. Tudo ele está utilizando o método alegórico. Não é só uma comparação, tá? Ele está dizendo, tendo a lei as sombras dos bens futuros, é só uma sombra. E ele fala, e é velho e antiquado, e precisa ser retirado para você entender o novo. Velho e antiquado, não serve. Chega um momento que o autor aos Hebreus fala o seguinte: a lei jamais pôde purificar a consciência de ninguém. Por isso que tinham milhares de sacerdotes e milhares de sacrifícios. Cristo não. Cristo, com um só sacrifício, purifica a tua consciência de uma vez para sempre. E quem não aceita esse sacrifício, não tem mais nenhum tipo de sacrifício, nenhum tipo de serviço, nada pode ser feito, nada. Só que chega no momento que ele quer exaltar a Cristo, ele quer falar mais, que ele está tomado, aí ele fala, vocês não vão entender, eu tenho coisa para falar, mas não vão entender, vocês estão preocupados com doutrina de batismo, ressurreição de mortos, arrependimento de obras mortas, fé em Deus, tudo rudimento. Só que rudimento é o que a gente prega todos os dias, é o que a gente ensina todos os dias. A nossa pregação é rudimentar e o nosso ensino é rudimentar, e consequentemente a forma de nós lermos a Bíblia também se torna rudimentar ou fundamentalista. Irmãos e irmãs, vocês e eu somos fundamentalistas na leitura bíblica, somos ensinados a sermos fundamentalistas, a lermos a Bíblia do jeito que está ali, sem ousarmos fazer uma interpretação mais aguerrida. Nós somos industrializados para isso, tá bem? Industrializado quer dizer produção em série, indústria mesmo. Você veio, aceitou a Jesus, começou a vir para os cultos doutrinários, escola bíblica dominical, pregações semanais e pregações de domingo, e você está sendo industrializado para fazer um tipo de leitura fundamentalista, é aquilo dali. Aí o autor aos Hebreus vai dizer o seguinte: é muito bom para o culto, é muito bom para a devoção, é suficiente para a salvação, mas tem algo mais, tem um aprimoramento no conhecimento que vocês não estão tendo acesso. Por quê? Se tornaram negligentes na leitura. Será que o autor aos Hebreus foi o único que recriminou essa forma de ler a Bíblia? Leitura fundamentalista? Não, o próprio Senhor Jesus ele fez isso. Por quê? Os saduceus faziam assim também. Os saduceus eles eram fundamentalistas, e aí eles chegaram e eles rejeitaram a Bíblia inteira. Para os saduceus a Bíblia só constava de Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio até uma parte. Só 5 livros para os saduceus. E os outros 30 e tantos? Não servem. Eles só aceitavam os livros de Moisés. Cristo falou: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. E Cristo deu uma lição para eles sobre a ressurreição. Jesus usou um método chamado enigma, que ele diz o seguinte: vocês não sabem que Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos? Quando você fala Deus de Abraão, Isaac e Jacó, você está afirmando a ressurreição dos mortos, porque para com Deus todos vivem. Método enigmático. Jesus era mestre em usar esse método, mestre mesmo. Jesus colocava o enigma, não explicava, deixava todo mundo em dúvida, e a pessoa que se quisesse saber tinha que andar pertinho de Jesus, senão ficava sem saber. Jesus não era professor didático como a gente é, sabe? Vem aqui que eu vou te ensinar como se você tivesse 5 anos de idade. Não era assim. Jesus ele soltava o enigma e ia embora. Quem quisesse saber alguma coisa tinha que vir para o grupo dos discípulos. Aí ele explicava, senão ficava assim. O autor aos Hebreus, 13 capítulos, chega no capítulo 5, está explodindo, porque ele quer explicar e ele não tem auditório para explicar. Ainda ele fala: mas vamos fazer assim se Deus nos permitir. Capítulo 6, se Deus nos permitir, vamos fazer assim. Teve um doutor na história da igreja
chamado Orígenes. E Orígenes ele gostava de usar o método alegórico. E pelo método alegórico, o que você faz? Vai lá e lê a história, o personagem histórico. Abraão vai oferecer Isaque em sacrifício. Leu a história? Agora você vai entrar com a sua inteligência, com o seu discernimento para perguntar: qual é a relação entre Abraão e Cristo? Porque esse é o princípio da hermenêutica bíblica. Cristo. Você vai descobrir que Abraão é Cristo. Isso aí é o método alegórico. Abraão é Cristo no Antigo Testamento. Em que sentido? Abraão, ele recebe uma ordem de Deus: vai e oferece o teu filho em sacrifício, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Aí você até hoje falou o seguinte: mas Abraão não representa Deus? E Cristo não está lá em Isaque? O método alegórico diz: Abraão representa Cristo, as cadeias de montanhas que estão ali representam Cristo, o altar dos sacrifícios representa Cristo, a lenha representa Cristo, Isaque representa Cristo, e o cordeiro que foi morto no lugar de Isaque também representa Cristo. Todos os elementos ali, Cristo. Todos. Aí você vai ter que entrar com o seu discernimento para poder entender qual que é a particularidade do Cristo que está sendo mostrado ali. Qual que é a particularidade? Em que momento que Abraão ele é Cristo? É o momento em que ele assume a responsabilidade de oferecer o sacrifício, e que ele aceita ser provado por Deus naquilo que ele tem de mais íntimo, que é a sua própria vida. Nesse momento Abraão é Cristo. Por que ele tem que sair e subir até o monte? Porque ele tem que levar o sacrifício até diante de Deus. E qual o sacrifício que ele está levando? Isaque. Isaque e Cristo não se identificam? Sim. E o que Isaque leva? O madeiro, não é? A lenha. O que Cristo levou? A cruz. E o que é a cruz? A cruz é o corpo de Cristo. A cruz é o corpo de Cristo. É ali que está representado. Bom, vocês verem que eu falei para os irmãos e para as irmãs que é o método mais difícil. Mais difícil que o fundamentalista, mais difícil do que o crítico. Porque você tem que ter, sabe, esse discernimento, não perder esse fio de interpretação. Se você tem esse fio de interpretação, continue lendo lá, o autor aos Hebreus. Cristo é superior aos anjos. Cada manifestação de anjo que teve era uma manifestação cristofânica. Era Cristo sendo representado por aquele anjo. Aquele anjo estava representando o Cristo, estava fazendo o papel do Cristo, aquele anjo. Cristo é superior a Josué. Qual que é a ligação entre Josué e Cristo? Como libertador, conquistador, servo de Moisés, passando pelo Jordão, orando, tendo autoridade sobre o sol e a lua. Quem é o sol e quem é a lua? O sol é uma manifestação de Cristo e a lua é outra manifestação de Cristo. E o Rio Jordão se abrindo, Cristo se abrindo também, porque o Rio Jordão é o momento do batismo. O povo de Israel está sendo batizado ali. E quem é que batiza? É o Cristo. Não tem ninguém mais que batiza. O Jordão representa Cristo, Josué representa Cristo, e passar em volta da muralha por 7 vezes com os sacerdotes e a arca é Cristo rodeando a cidade também. Fácil, não é? Nem tanto. Quer usar aqui na pregação. Nem tanto. Quer usar na pregação? Aprende. O autor aos Hebreus fala: eu gostaria muito que você fizesse isso, porque você tem que ser esse tipo de pregador com essa excelência, e o auditório vai entender muito bem, porque o Espírito é o mesmo. Compara com Josué, compara com Moisés. Moisés é Cristo também. Moisés é uma personagem histórica, você nunca vai perder isso de mira, tá? Existia um homem chamado Moisés com 120 anos, tal. Isso aí é histórico. Mas este Moisés, quando você usa o método alegórico, ele é o representante da excelência de Cristo, passo a passo, toda a vida de Moisés. E o tabernáculo? Cristo também. E o sacerdócio?
Cristo também. Quando chega ali no capítulo 10, o autor aos Hebreus ele está quase pirando de tanta emoção que ele tem, tanto espírito que ele está e a vontade que ele tem. Aí ele cria o capítulo 11. Cria o capítulo 11, ele fala dos heróis da fé. Pela fé, Abel, Enoque, Noé, Sara, Abraão. E ele está utilizando essas personagens todas para dizer: é Cristo. Porque você vai ter que comparar agora Jesus com Abel, Jesus com Noé, Jesus com Abraão, Jesus com Sara, com Gideão, Sansão, Jefté. Você vai ter que comparar Cristo com esses homens, e Cristo tem que ser superior aos heróis. Tem que ser superior. Por quê? Como que ele começa lá o capítulo 10? O que ele fala? Porque tendo a lei as sombras dos bens futuros, Pronto. não a imagem exata das coisas, nunca pelo mesmo sacrifício que continuamente se oferece a cada ano. Aí, obrigado, meu Valdir. Aí ele começa no capítulo 10, cria o capítulo 11, que faz uma galeria dos heróis da fé, uma galeria, ele coloca todo mundo observando, todo mundo. E aí ele chega no capítulo 12, como que ele começa o capítulo 12? Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Obrigado, até aí. Quem é a nuvem de testemunhas? Vou dar uma parada aqui, já vou voltar. Cria.